Nossa primeira palestra do dia é com o tema Agricultura Digital, os dados em favor da produtividade, será ministrada pelo engenheiro agrônomo Dr. Tiago Ranzan. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, ciência do solo pela Universidade Federal do Paraná. Possui experiência em fertilidade do solo, nutrição mineral de plantas, manejo da adubação e agricultura de precisão. Atua basicamente dentro da área de manejo de grandes culturas, soja e milho, visando a obtenção de altos rendimentos. É empreendedor no ramo de agricultura digital, sendo sócio fundador e CEO da startup Fertile. Então, com vocês, nosso palestrante, Dr. Tiago Ranzan. Bom dia a todos. Deixa eu ver aqui. Ainda não tem apresentação. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao Marcon, né, que sempre que tem um evento aí de tecnologia, de agricultura digital, lembra do meu nome, lembra do Fertile principalmente, para vir aí trazer, né, nosso trabalho que vem arduamente já há algum tempo na agricultura. Então, muito obrigado pelas apresentações, obrigado à banca que estava aqui presente, né, sempre nos encontrando nos eventos. Temos que nos encontrar fora dos eventos também, né, para quem sabe tomar uma gelada. E hoje vim abordar um tema, né, tem uma gurizada nova aí sentada, pessoal do Colégio Agrícola, né, então a gurizada nova eu acho que vem a calhar bem o que a gente vem discutindo. Acho que tem o pessoal também da internet ali que gostaria de cumprimentar aos telespectadores que estão ao vivo hoje, nos comunicamos com o mundo inteiro, sem precisar muitas vezes se deslocar. Então o tema que eu venho trabalhar aqui com vocês hoje é agricultura digital. Alguns chamam de agricultura 4.0, né? Existem e já tem pessoas chamando de agricultura 5.0. Eu, particularmente, em opinião própria, gosto mais do digital. Acho que reflete mais a atualidade, que é digital. E aí, os dados em favor da produtividade. Então, isso que nós vamos trabalhar hoje nessa palestra. Acho que 2 horinhas, tá bom para vocês, gurizada? Ficar falando aqui umas 2 horinhas, consegue? Não, né? É rapidão. A ideia é passar, é questionar, né? É instigar vocês a pensar um pouco sobre o digital, principalmente, mas nessa questão de dados. Nós temos outras empresas aí que eu acredito que também trabalham no ramo digital, trabalham com essa questão e vou abordar perfeitamente o tema do digital na agricultura. Aponto para lá, para cá. Não está passando. Não estou aqui. Aonde que está o... Aqui? Ele não... Só confere aí. Agora passou. Vamos ver. Tenta ver. A questão do digital é justamente esse. As máquinas não avisam quando vão dar problema. Então, não tem um aviso prévio. Agora passou. Mas, basicamente, com imagens, para falar um pouco, eu acho que está bem na moda hoje. O pessoal, né, não vamos chamar de velhos, mas o pessoal com maior experiência que está aqui, obviamente, não se trabalhava não se pensava nisso quando na idade dessas crianças que estão na foto, né? Lógico que o bebê aqui já é um caso um pouco mais extremo, mas só a título de curiosidade, né? Existem pesquisas genéticas que falam que a própria anatomia da mão do ser humano tende a mudar, né, num futuro, não em curto espaço de tempo, justamente com dedos mais longos e tudo mais, visando segurar o celular, né, segurar o celular na mão. Então, é uma questão de evolução genética que fala. Então, para ver como que a tecnologia hoje está embutida no nosso meio geral, não só no agro, né? E hoje, se nós dermos um celular para uma criança, ela vai saber mexer muito melhor, né, para um jovem, vamos dizer assim, muito melhor do que as pessoas com mais experiência de vida. Por quê? Porque eles já chegam num ambiente
digital, né? Eles já estão no ambiente digital. Eu vi uma palestra uma vez de um especialista em tecnologias, daí ele falou como que já vem embutido na mente das crianças a questão principalmente da tela do celular, do touchscreen, né? Ele disse que o filho dele, não me lembro a idade, não vou chutar, mas eu acredito que bem novo, né, 2, 3 anos, ele brincava com o celular, e aí ele foi na TV da sala. E aí tinha as tagzinhas na TV e a criança ficava tentando clicar na TV já intuitivamente, né, como se fosse a tela do celular. Então, os jovens hoje estão... É um caminho sem volta, esse daqui. Não tem volta. Não tem como regredir no sentido da tecnologia. É um caminho sem volta. Então, a gente tem que se adaptar ou vai ficar para trás, né? Ou vai ficar para trás. Você quer que eu vou falando que vai passando lá? Daí fica melhor. Maravilha. Então, aí, gosto muito desse gráfico, de mostrar nos eventos, para a gente ter noção, principalmente a gurizada que está aí, do que é a internet num minuto. Tanto de maneira, vamos dizer assim, só de navegar, quanto para negócios, como que é a internet em um minuto. Nós já estamos no final do ano, acredito que 2022 já saia essa métrica, então ela está um pouco desatualizada, é de 2021, mas só para vocês terem uma ideia, nesse minuto que eu estou apresentando esse slide, já estava acontecendo, então, 2 milhões de visualizações naquele aplicativo que, para ver, ó, já nem sei o nome daquele aplicativo, vamos para os que eu conheço. YouTube, 500 horas de conteúdos enviados. TikTok, 5 mil downloads. Mensagens enviadas no WhatsApp, 69 milhões. Vamos para negócios, 1,6 milhões de dólares são feitos comercialização só nesse minuto que eu estou apresentando esse material aqui. Então, para vocês verem o que acontece, isso no mundo inteiro, tá? O que acontece na internet nesse minuto. Pode passar. Beleza, mostramos os jovens que já estão muito, né? A gente pensar o produtor rural, né? O produtor lá do campo, ele está totalmente desconectado das tecnologias, ele está vivendo como os índios lá na Amazônia, de maneira alguma. Pode passar, por favor. Aí já é uma pesquisa de 2020 da Associação Brasileira de Marketing Rural, então dos hábitos do produtor rural. Eu venho acompanhando já essa pesquisa há algum tempo. 2013, 17% dos agricultores possuíam um smartphone. 2017, 61%. Né? E aí, a tão aguardada pesquisa de 2021, né, que foi feita lá em 2020, lançada em 2021, 94% dos agricultores já possuem smartphone, que é o telefone conectado, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. É a questão da disponibilidade com relação à categoria. Então, produtores animais são os que detêm maior acessibilidade, vamos chamar assim. 91% contra 88% dos produtores agrícolas estão no digital, já, né, dentro do agro. Isso em 2000, e a gente percebe a escalada. Né? Nós estamos falando de um ano. Então, um ano ali a gente pode colocar quase que a totalidade desses agricultores conectados. Quando nós falamos dos agricultores mais experientes, esse número pode se aplicar ainda. Mas quando nós falamos dos filhos dos agricultores, eu tenho certeza, não preciso de pesquisa nenhuma para dizer que é 100%. Né? Até pergunto, quem aqui não tem celular, levanta a mão. Então, pesquisa feita rápida aí, já está bem claro, 100%. Por favor, pode passar. E aí agora, então, né, trabalhando essa questão de tecnologia, entrando na questão dos dados. Qual é a importância dos dados? Né? A gente tem uma discussão tremenda com relação a dados, né? Dados. E a gente pega os dados e faz com eles o que a gente quiser. Então, qual é a importância dos dados? Pode passar, por favor. Passa lá para nós, por gentileza. Então, montando aqui a pirâmide do conhecimento, que é como que o nosso conhecimento humano se constrói, vamos dizer assim. A base do conhecimento, ele é pode passar, com avaliação e monitoramento. Então, a gente precisa ter uma maneira de coletar essas informações, seja manual ou seja automatizada, com um equipamento. Né? Vamos lá coletar um solo, com o trado, a gente vai coletar o solo e vai mandar para um laboratório fazer análise. Então, essa é a base do conhecimento. Pode passar? A partir da coleta é gerada uma informação, um número que seja. Esse número é o dado. E esse número não serve para nada se ele não for, vamos chamar, mastigado, se ele não for feito, principalmente de uma maneira correta.
Se esse dado não for coletado de uma maneira correta, já é um problema grotesco, gigante, né, dos dados. Pode passar, por favor. Beleza. Quando eu mastigo os dados, aí eu tenho uma informação. Eu consigo ter uma informação. Eu extraí, eu coletei a minha análise de solo, mandei para o laboratório mandou de volta os dados. A gente vai pegar o quê? Manuais, não sei se a gurizada do técnico já trabalhou com análise de solo, já trabalharam com a interpretação da análise de solo. Então, o que vocês fizeram? Vocês pegaram o dado, vocês fizeram uma interpretação da informação e geraram uma informação. Qual é a informação? O meu solo está bom ou o meu solo está ruim? Vou usar esses dois parâmetros. E a partir desta informação é que vocês vão começar a partir para a decisão. Pode seguir. Que aí é o conhecimento. Então, eu estou com o conhecimento da minha área, se ela é responsiva ou não a determinado adubo. Maravilha. O conhecimento seria já o topo da pirâmide, né? Já o topo da pirâmide. Na questão, vamos dizer, mais social, vamos chamar assim, aí vem a sabedoria. E o que seria a sabedoria? A sabedoria é o que eu vou fazer com aquela informação. Então, esse é o maior problema, eu acho, da nossa sociedade humana. É muitas vezes a gente pegar um dado, fazer uma informação, mastigar os dados, mas no sentido do que me atrai, não no que sentido que é o real aplicado. E aí a gente gera um conhecimento, só que a sabedoria que é gerada, ela tem um cunho específico, digamos assim, que muitas vezes é só para beneficiar aquela direção lá. Então esse é o problema dos dados, né? A gente ouve falar fake news, lá e um monte de coisa, mas são dados muitas vezes que são manipulados para lá ou para cá, dependendo do ponto de vista de quem está olhando, né, esses dados. Pode passar? Então, lá em cima é onde que a gente chega na produtividade e na eficiência. Não adianta eu ter muitos dados, milhões de dados, se eu não vou saber gerar informação com eles para daí chegar no conhecimento. Porque é lá em cima que se gera a produtividade de qualquer setor produtivo, no agro, na indústria, ou seja, onde for, né? Só os dados não servem para nada. Pode passar? Aí o que eu já coloquei na questão da coleta, a imparcialidade, né? A imparcialidade eu acho que é a coisa mais importante, porque ela já está lá na base. Vamos pegar o princípio aqui, coleta de solo, né? Estou na minha área de solo, vamos focar no solo. Coleta de solo. Se eu fizer uma coleta mal feita, né, a gente sabe que tem princípios de coleta. Tem que coletar inúmeros pontos no talhão para conseguir ter uma boa representatividade. Naquele dia, estava cansado, dor de cabeça, dor num braço. Eu vou fazer um ponto aqui, um ponto ali, e acabou. Eu já estou não representando aquela área. Eu já gerei um dado, e esse dado vai subir uma cadeira. Eu vou usar as informações, né, eu vou interpretar aquele dado, eu vou gerar uma informação, só que ele já está errado lá da base, né? Já comecei errado. Eu vejo o pessoal, muitas vezes, de empresas, apresentando imagens, né? Agricultor é visual, aí mostra uma planta de soja desse tamanho e uma planta de soja desse tamanho assim. Não sei se a câmera pegou lá, né? Só que as plantas arrancadas, né? A foto das plantas arrancadas. Eu digo, bom, mas se a diferença é tão gritante assim, você não consegue tirar uma foto do campo com as plantas no chão sem precisar arrancar elas? Né? Por quê? Porque a hora que tu arranca, você pode pegar a planta mais bonita e a planta mais pequena e dizer, o meu produto é essa planta, o outro produto é essa planta. Mas então, tira foto no campo mostrando, aqui, essa foto. Pelo menos a gente tem a certeza que a soja estava no chão, não foi tirada. Né? Então, são questão que de manipulação, vamos dizer assim, da informação, do dado, para gerar a informação. Pode passar? Aí a organização, isso daí já começa, vamos dizer, a questão de dificultar, porque a gente no dia a dia não consegue muitas vezes sentar e organizar as informações. E pode passar, a gente está falando do digital, fala-se muito em máquinas, as máquinas vão fazer machine learning, deep learning, que tudo aprendizado das máquinas, algoritmos, né, a inteligência artificial, só que a máquina só consegue chegar até a informação. As máquinas não conseguem chegar no conhecimento. Se elas chegarem no conhecimento, nós temos um problema muito sério. Porque daí elas vão dizer qual que é o problema da sociedade, e a gente sabe, na verdade, quem que é o problema da sociedade. Quem já assistiu, me lembre aquele filme
Exterminador do Futuro sabe, né, que eles construíram a máquina para identificar os problemas da sociedade e a máquina identificou que o problema da sociedade é o ser humano. Então, se a máquina chegar no conhecimento, nós estamos num risco. Beleza? Então, a máquina só chega até informação. Pode passar, por favor. Maravilha. Agora trazer um pouco de dados, né, de informação. Pode passar. Né? Esse é um solo. Eu gosto de trazer bastante a parte de solo de uma área. Eu, como agrônomo, gurizada ali técnico, puxou esse solo aqui, é um solo fácil de eu identificar quais são os problemas pensando nele, né? Já vi o que está vermelho ali, está ruim, já sei o que direcionar, qual adubo, tem que fazer calagem, não descompactação. Maravilha. E o que a gente busca? Pode passar. A gente busca chegar nessa situação. Uma situação de solo perfeito. Analisando dados, né? A gente coletou dados, interpretou, gerou informação, corrigiu e chegou nisso daqui. E aí o solo tende a voltar para cá, e a gente joga ele para cá. Maravilha. Agora, falando de solo, vamos para a planta. Pode passar. Plantas também, né? Tudo isso daqui, gente, o vermelho seria onde que está ruim. O verde está legal, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, todos os elementos químicos que nutrem uma planta. Percebam que ela está nutrida, vamos chamar assim, em alguns elementos. Tanto por excesso, quanto por falta. Lembrem, o pontinho é o dado. O vermelho e o verde é a informação que ele está trazendo. Ele está trazendo a informação, ó, o zinco está deficiente. Essa é a informação que foi feita com base no dado. Tem muito estudo por trás desse vermelho e desse verde, com dados ao longo dos anos que foram trabalhados. Não é simplesmente só jogado ali e diz, não, esse é vermelho por aleatório. Não, tem pesquisas que direcionaram isso daí, que para soja, por exemplo, isso daí seria um nível de interpretação interessante. O que a gente busca, então, né, o desafio do agrônomo, pode passar, chegar a essa situação, né, e identificando essa situação. Beleza, pode passar mais um. Agora, quando a gente chegar nessa situação, né, como acabou o nosso trabalho, então chegou num solo corrigido, chegou numa planta bem nutrida, a gente, né, todos os outros parâmetros bem estabelecidos, chegamos no teto produtivo, não precisamos mais nos preocupar em aumentar a produção, porque não vai mais precisar ter boca para alimentar. Ou a gente precisa consecutivamente ir aumentando a quantidade de comida produzida, diminuindo a área, obviamente, a gente não quer desmatar nada. O que a gente faz com isso aí? Pode passar mais um, por favor. Essa é a pergunta. Como que a gente consegue aguardar esse passo a mais? Né? Os manuais de interpretação ajudam nós muito a conseguir enxergar o que está ruim para o que está bom. E quando tu está bom, para ficar mais bom ainda, aí começa a complicar. Por quê? Porque nós chegamos do ruim para o bom, mas continuar, aí são mais dados que têm que ser analisados com calma. Pode passar? Mas calma, no dia a dia de uma propriedade, quem trabalha sabe que não é bem assim. Por quê? Porque quando você está plantando, né, é correria, nós temos janelas de plantio, nós temos máquinas que estragam, tem que levar, arrumar, tem operador que não vem trabalhar, tem operador que não trabalha, que se demite, que acontece o caos na safra, certo? Passou a safra, o agricultor, é um momento, a safra, passou o período de plantio, o agricultor até dá uma tranquilizada, né? Muitas vezes viajam. Maravilha, merece um tempo de descanso. Depois volta, pulverização, acompanhamento, batida de lavoura, etc. Vem colheita, negociação, compra de insumos, todo dia 15 vendedores batendo na porta da propriedade para vender, né? E tempo, como é que o cara vai ter tempo de sentar e conseguir analisar os dados da propriedade dele, né, para conseguir chegar no a mais? Maravilha. Então, tempo. E aí, eu tenho, deixa eu ver se eu lembro, um tio meu me falou um negócio relacionado a tempo, né? Nós temos o pessoal experiente e o pessoal jovem aqui. Ele falou para mim, eu nunca esqueci isso, que 3 coisas não caminham junto com o ser humano, que é tempo, dinheiro e saúde. Vamos ver se o pessoal concorda. Né? Quando a gente é jovem, a gente tem tempo, a gente tem saúde, a gente tem dinheiro. Né? Quando a gente fica mais velho, vamos dizer assim, um pouco mais de experiência, a gente tem saúde, aí a gente já está trabalhando, tem dinheiro,
mas daí não tem tempo, né, para fazer coisas divertidas da vida. E quando a gente já está mais velho, muito mais experiente, aí a gente aposentou, está com tempo, já fez a sua vida, está com dinheiro, mas aí não tem mais saúde para poder fazer o que gostaria de fazer quando era jovem. Então isso marcou muito quando ele me contou isso daí, e aí eu levo para mim esse princípio justamente. Então o tempo eu considero como um dos ativos mais preciosos que a gente tem, o nosso tempo, né? É um dos ativos mais preciosos que a gente tem. Pode passar, por favor. Maravilha. Tá aí então. Preciso olhar dados, papel, um monte de coisa, né? Ah, mas eu já sou mais tecnificado, joguei para o digital, né? Vai lá para o digital, passa aí. Aí eu trouxe uma das planilhas nossas da nossa ferramenta, só para vocês verem o que está por trás de um digital, né? Uma das planilhas só. E é só um pedacinho dela, eu trouxe um recorte. Como que a gente vai conseguir? Como que a gente vai conseguir? Então é agora que chega o digital. Pode passar? Não deveria ser essa foto, pode passar mais uma, era essa. Então, agora que chega o digital, né? O digital o quê? As máquinas fazendo essa interpretação, olhando esses dados e começando a mastigar a informação para a gente. Mastigar como essa informação? Pegando esses números e fazendo cálculos matemáticos. Matemática. E elas olham esses números, que para a gente parece impossível de conseguir, mas lógico, se tu sentar com calma, tu vai entendendo. Mas elas olham em questão de segundos e conseguem te dar um direcionamento. Beleza? Pode passar. Aí agora a gente chega um pouco no trabalho que a gente vem fazendo com o Fertile já desde efetivamente 2019. Então a gente já vem há algum tempo trabalhando com a ferramenta. E qual que é o nosso principal objetivo? Pode passar. O que nós buscamos? Passa mais uma. Decisão orientada por dados. É nada mais, nada menos que isso. A gente percebe muitos agrônomos técnicos a campo, e com certeza essa gurizada não vai ser assim, que chega no campo, o agricultor pergunta alguma coisa e vai no achismo, naquele achismo, né? Ó, cara, eu tô com um problema aqui na minha soja, ó, repara que ela tá mais mal aqui, mais amarelada. E aí ele já vem trazendo todos, não é errado, não estou dizendo que seja errado. Ele já vem dando 1001 palpite do que seja. O que seria a situação mais adequada? Só falar ou fazer alguma amostragem, seja de solo, seja de planta, e mandar para algum ou alguns laboratórios para ter uma informação mais assertiva? O que vocês acham? Quando a gente, na questão do Covid, voltando aí, a gente tosse, febre, dor na garganta, vai no médico, o médico fala, você está com Covid? Não, ele fala, ó, suspeita de Covid, mas vamos fazer o exame. Então a gente precisa trazer isso para o agro. E essa gurizada nova é que tem que bater o pé e dizer para o agricultor, ei, uma análise foliar custa R$70. R$70. As análises nematológicas e as outras eu não tenho noção do preço. Mas é irrisório perto do ganho produtivo que você pode ter se você tiver a informação precisa, o dado certo para você analisar. Beleza? Então, o que nós buscamos? Orientação por dados. Aí que vem aquele slide anterior que mostrava aquela montoeira de papelada e aquela montoeira de número. O que a gente quer com o Fertile? De uma maneira simples e gratuita para os produtores organizar as informações técnicas. Pode passar, por favor? Então, a gente criou um aplicativo, e esse aplicativo ele está disponível. Depois, nos últimos slides, vai ter o link para a gurizada baixar aí, quem tiver interesse. E lá no aplicativo, você consegue registrar todas as informações técnicas relacionadas ao manejo da sua cultura. Né? Espécie plantada, datas de plantio, cultivares, a questão do desenvolvimento fenológico, manejos que podem ser usados no solo, como um revolvimento, por exemplo. Tudo que se remete ao manejo de uma lavoura e aplicação de produtos comporta lá no Fertile. Então, as informações, tanto as análises de solo quanto as análises foliares também, que são informações extremamente relevantes, a gente comporta lá na ferramenta. E qual que é, digamos, o nosso principal, o que a gente busca? A gente percebe que muitas empresas focam em grandes agricultores. Nós
o nosso foco é totalmente o contrário. Justamente por isso que a ferramenta é gratuita. A gente percebe que grande parte dos agricultores, que são os pequenos agricultores, estão desassistidos tecnicamente. Por quê? Porque a empresa valoriza o cara que planta 1.000, 2.000, 3.000 hectares. E o cara que planta 5, 10 hectares está lá no campo, muitas vezes precisando só de uma orientação simples, gente. Simples, que é pegar uma análise de solo e dizer, ó, o senhor está precisando de calcário. Que é a coisa, acho que, mais simples que teria de recomendação possível. E aí, então, a gente quer conseguir, com o uso do Fertile, atingir, digamos, um agricultor lá do interior do Nordeste, que muitas vezes nunca nem sabe que existe assistência técnica, mas que o filho dele já está com o celular, e aí consegue ter essa conexão com o que está acontecendo hoje na atualidade. Pode passar? Agora mostrando, então, já... Eu fico feliz de vir aqui sempre nos eventos digitais, o pessoal ali do CREA organiza, porque cada vez que a gente vem tratar do assunto, a gente vem com algumas novidades, né, dos dados, porque, querendo ou não, a agricultura, os nossos ciclos são longos, né? São longos, porque é uma cultura para 4 meses, as grandes culturas. Então, a gente está trabalhando na questão do clima agora e tentando ensinar a máquina a identificar padrões, né? Então, como eu falei, nossos ciclos são longos. 2021, nós começamos o acompanhamento no trigo e tivemos ausência total de giberela, que é uma doença. 2021, se vocês olharem a linhazinha de cima. Aí vocês veem o verde. Verde seria condições impróprias para o desenvolvimento da doença, vermelho, condições próprias para o desenvolvimento da doença. Quando você olha para setembro desse ano, nós tivemos um problema sério com giberela no trigo. Aí a gente já cruzou os dados e, pegar setembro lá. Já repara que ele teve maiores situações de períodos favorecendo a incidência de giberela. Maravilha! Nós falamos em sustentabilidade, então nós vamos ensinar a máquina agora a dizer assim, ó, quando a situação climática estiver como setembro de 2021, pode dizer para o agricultor segurar as aplicações. Não precisou de aplicação. Quer dizer, não, ele aplicou, mas não precisava. Agora, 2022, a situação já é diferente. A gente consegue ter essa previsibilidade de condições climáticas e o comportamento da doença, né? E aí, quando a gente vai para outubro aqui, o comportamento foi semelhante, 2021 e 2022. Detalhe, a giberela, né, no trigo de 2021 começou a aparecer em outubro, lá no final, porque se vocês perceberem, em outubro teve uma condição adequada para a incidência da doença. Beleza, mas já estava no final do ciclo, o trigo já estava para a colheita, não teve problema nenhum. Agora, 2022, não. Ela antecipou e foi um problema para os agricultores. Então, se nós queremos trabalhar com sustentabilidade no agro, precisamos trabalhar com olhar mais a fundo nos dados. Pode passar, por favor? Maravilha. E este aí dá para se dizer que é a menina ou o menino dos olhos do que a gente vem trabalhando arduamente. A gente está buscando, né, por meio de modelagem, então, um algoritmo. Aí o que esse algoritmo está fazendo? Já pode passar, vai ter que ir passando devagar. Se vocês verem, vai apontando cada flechinha para dentro do Fertile. Então a gente vai abastecendo o Fertile com informações relacionadas de cada um desses talhões da fazenda. Então, cada talhão, cada agricultor, se ele divide a fazenda dele em talhões, ele tem uma estação experimental dentro da fazenda dele. Por quê? Porque cada talhão ele pode conseguir dados para você comparar e você vai ver resultados de cada talhão aí como está respondendo relacionado ao produto. Chegou uma empresa e quer testar um produto, se aquele cara está com os dados do talhão dele afiadinho, no sentido de produtividades, manejos e tudo mais, o cara diz, então me manda o teu produto aqui, eu vou comprar para um talhão, para o talhão rosa. Aí eu vou colocar o teu produto. Tu disse que teu produto dá 6 sacos a mais por hectare na propaganda? Então tá, vou botar no meu talhão aqui. Aí vai lá, produz, deu a mesma produtividade média do que todos os anos anteriores. E tu diz, peraí, tu não me disse que teu produto entrega 6 sacos a mais? Aí já vem aquela do vendedor. Ah, mas e o clima? O clima não colaborou? Não, então peraí, vamos ver quando não choveu bem, que é o que tu está dizendo. Pega os dados de um ano que não choveu bem, com relação a, tá aí. Ainda produziu menos, né, do que quando teve aquele problema climático. Aí você começa a
essas questões de vai produzir 6 sacos, 7 sacos a mais, você começa a se defender dos vendedores que vêm com aquela fala, se tu botar, dá 2, 3 sacos. Não, vamos botar lá na minha fazenda, eu tenho o comportamento dela, eu sei, eu entendo. Aí esse algoritmo que a gente vem trabalhando, então a gente pegou alguns parâmetros, tanto nutricionais, solo e de manejos, a gente abasteceu o Fertile, pode passar, de manejos nutricionais, e esse algoritmo, na safra 21, ele apontou surpreendentemente esse barrilzinho aqui, o pessoal da agronomia, né, o pessoal do agro, vocês já viram esse barrilzinho? Esse barrilzinho reflete a produtividade. Nós não conseguimos encher esse barril porque tem os nutrientes que estão afetando eu encher esse barril, né? Então, o que a gente quer é que o algoritmo mostre qual que é esse cara, quem que é esse cara que está afetando a produtividade, né? Então, quando eu peguei as análises de solo das áreas que estavam testadas, estavam sendo validadas esse algoritmo, magnésio, que é o que está mostrando aí, estava muito bom no solo, estava muito bom na planta. Naquela situação anterior, lá que eu mostrei para vocês, estava tudo muito bom. O que eu vou fazer se está tudo muito bom? O que eu vou colocar? Né? E aí o algoritmo, surpreendentemente, ele mostrou magnésio. Eu jamais imaginaria que era magnésio. Ele mostrou o que eu imaginaria, mas em situações mais suaves, vamos dizer assim. Mas o magnésio surpreendeu. Eu disse, bom, a gente está testando, vamos fazer a aplicação, né? Sugerimos a aplicação do magnésio na safra 21 do trigo. Pode passar. A validação de campo, pode passar, por favor. 21, 22, ou seja, a gente coletou a informação 21, gerou, rodou o algoritmo e, em 2022, fez a produtividade. Talhão médio, 5 sacas a mais. Talhão. Estamos falando de parcela. Talhão. O talhão deu 5 mais sacas de trigo. Lembram que eu falei para vocês que 2022 teve giberela? Todos os talhões que não foram aplicados teve produtividade inferior ao ano de 2021. Ou seja, o excesso de chuva e a giberela prejudicaram. No talhão que foi aplicado, a gente conseguiu 5 sacos a mais. Então vai saber quantos a mais ele realmente colocou, justamente porque daí essa questão da chuva, né, pode ter tirado um pouco da produtividade máxima alcançada. Beleza. Gente, primeiro ano. Os ciclos no agro são muito extensos, é complicado. A gente demora ano para conseguir gerar um resultado, né? A gente demora ano. Então, mas a gente vem validando. Aí a soja, nós estávamos muito felizes, aí vamos fazer soja. Aí a safra da soja passada, a gente pode usar os resultados da soja da safra passada, Ascari? Seria válido a soja que tu plantou ano passado, usar os dados dela? Produziu 15, 20 sacos por hectare, a seca arrebentou. São dados, que nem eu falei anteriormente lá, não são dados que refletem a condição. Então a gente já perdeu um ano para a soja. A gente vai começar do zero agora, coletando nessa safra, para em 2023 conseguir ver a resposta. Então, para vocês verem como não é simples você fazer um negócio concreto na agricultura. Beleza? Então, a gente vai estar validando, isso aqui só está em questão de teste. Aí, pode passar. Né? Já estou finalizando. Deixo um convite. Tem o Ascari aqui, se quiser fazer parte de um grupo de testes, a gente pode sentar e conversar, né? A gurizada que está aí também, se tiver propriedades, né, e quiserem fazer parte desse piloto que a gente está fazendo, porque daí quanto mais regiões a gente testar, para a gente melhor é. Deixo o meu contato aí para vocês entrarem em contato depois, e aí a gente segue. Por favor, considerações finais, apenas uma frase. Contra dados, não há argumentos. Dados sendo coletados de maneira correta. Essa seria um pouco das considerações que eu queria passar para vocês. Pode passar, deixo aí, então tem os contatos. A gente, o Fertile, hoje está residente no Bioparque, que é um parque tecnológico localizado em Toledo, no Paraná, né? Então a gente está hoje residente lá. Nossos desenvolvedores ficam pelo Brasil inteiro, mas vamos dizer assim, nosso ponto de encontro é em Toledo. Hoje tem os links para download do aplicativo. Quem tiver curiosidade aí, por favor, baixe o nosso aplicativo. Se tiver qualquer bug, qualquer problema, pode mandar lá que a gente está sempre à disposição para tentar resolver esse problema de vocês aí. Beleza, gente? Agradeço imensamente a oportunidade do pessoal de ter dado essa oportunidade de vir aqui falar.
Nossos agradecimentos ao Tiago. Se alguém tiver alguma pergunta, não havendo perguntas, nós vamos